Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Brazilian Traders, que é aquele canal, como todos vocês já sabem, criador de conteúdo e compartilhador de conhecimento, especialmente aí dentro das modalidades de Day Trade e Swing Trade. Esse vídeo de hoje é um vídeo complementar em relação ao vídeo anterior, no qual a gente fala e traz bastante informações sobre pivô e pullback, onde nós fizemos o link aí de pivô e pullback com teorias de Elliott, com movimentos de alta, movimentos de baixa, pontos importantes nos gráficos, onde pode acontecer o pullback, pontos importantes onde pode acontecer o pivô, no qual nós trouxemos aí muitas informações no vídeo anterior com respeito a até operações também envolvendo pivô e pullback. E lembrando sempre que um ponto importantíssimo que a gente trouxe na última apresentação, no último vídeo, no qual a gente traz aqui um conceito em forma de informação para os novos traders, os novos investidores, as novas investidoras, no caso aí que toda a reversão começa com o pullback, ou seja, nós temos um movimento principal, esse movimento principal gera o primeiro pullback e ali pode ser o início de uma grande reversão do movimento. Então isso tudo aí tem que ficar sempre na mente dos traders na hora de fazer as operações, especialmente aí day trade e também, claro, isso é aplicável a swing trade na compra e venda de ações. Então esse vídeo de hoje é a parte 2 de pivô e pullback, onde nós vamos trazer aqui informações importantes sobre pontos estratégicos no gráfico, onde que acontecem esses tipos de movimentos importantíssimos ligados sempre à teoria e, é claro, você observando na prática. A gente vai também trazer informações que eu acho que são extremamente relevantes, onde que nós trazemos aqui os possíveis comprimentos e deslocamentos e o alcance dos gráficos quando eles fazem um pivô de alta, um pivô de baixa e também um pullback. Isso é importantíssimo porque isso é baseado na nossa experiência, é baseado em tudo que a gente estudou até aqui, em tudo que a gente vem apresentando no dia a dia na hora que a gente faz as operações nos gráficos, especialmente aí em candles de 1 minuto e 5 minutos. Então, esse ponto aqui que a gente vai trazer, esse comprimento, esse alcance, são dicas de ouro importantíssimas para o trader levar em consideração na hora de fazer suas operações. E é claro, nós vamos também trazer um pouco de estratégias operacionais ligados também à questão aí de pullback e de pivô de alta e pivô de baixo. Então, por favor, novo investidor, nova investidora, traders, por favor, se esse vídeo estiver alinhado com a sua ideia, alinhado com a sua filosofia, é aquilo que você deseja receber, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe, comente, porque a nossa ideia é de crescer juntos com todos vocês, na busca da consistência no day trade e no lucro no swing trade. Então aqui de cara nós já vamos começar a trazer a parte 2 desse vídeo, ou seja, o vídeo 2 de 2, no qual nós temos aqui já as informações sobre as dicas de ouro, levando em consideração tudo aquilo que a gente já trouxe na parte 1, no vídeo 1 de 2, sobre pivô e pullback. Inclusive esse vídeo 1 de 2, o primeiro vídeo, a primeira parte, ela vai estar aqui, o link desse vídeo vai estar aqui na descrição desse vídeo, para que as pessoas que comecem a assistir pela parte 2 já sabem que existe a parte 1 e se tiverem interesse, vá lá e faça também, né, a visita nesse vídeo, primeira parte, que traz informações e conceitos muito importantes aí sobre pivô e pullback. Mas aqui hoje nós vamos já começar com as dicas de ouro, que são aquelas informações relevantes e sequenciais que o canal vem trazendo aí ao longo dos vídeos que foram postados aqui. Ou seja, esse vídeo aqui já está começando na dica de ouro número 36, onde que isso traz uma mensagem ao investidor ou à investidora que já existem postados vídeos com outras 35 dicas de ouro previamente aí apresentadas em vídeos anteriores do canal, especialmente aí, por exemplo, ligados à parte de indicadores, deslocamentos gráficos, construção e morfologia de candles, é onde que a gente traz as maiorias das dicas de ouro e, é claro, especialmente indicadores, médias móveis, canal de Keltner, bandas de Bollinger, VWAP Bands, volume financeiro, ou seja, tudo isso tem informações cruciais, importantíssimas para que o trader, a nova investidora ou o novo investidor leve em consideração na hora de fazer as operações. Então vamos começar aqui com a dica de ouro número 36, que exatamente fala sobre a entrada na operação do pivô. Ela acontece justamente no rompimento daquele candle de indecisão ou naquele candle do pullback que começou a fazer um pullback, no qual é confirmado aí a entrada nesse pivô pela o candle de força que está sendo formado nesse rompimento, e especialmente observando o movimento anterior, que deve ter fundos ascendentes ou descendentes de acordo com o movimento que está acontecendo, ou seja, movimento de alta vão haver fundos e topos ascendentes e no movimento de baixa vamos ter fundos e topos criados descendentes em relação ao primeiro. E é claro, observar que sempre após o pullback poderá sim existir uma possibilidade de ter uma nova oportunidade de entrada num pivô de alta ou num pivô de baixa, ou seja, mantendo o movimento principal ou iniciando uma reversão, no qual o trader tem que observar essa situação. Na dica de ouro número 37, sobre a questão da força do movimento de pivô, isso aqui é importantíssimo, porque a gente aqui vai fazer um link novamente entre as teorias de Elliott e justamente com o movimento de pivô e a força do deslocamento do mercado, a força do movimento que está acontecendo. É muito importante o trader ter esse tipo de informação, ou seja, se de acordo com as
teorias de Elliott, a gente tem ali as ondas 1, 2, 3, 4 e 5. Normalmente essas ondas, elas formam um canal. Pode ser um canal de alta, se o movimento for de alta, e um canal de baixa, se o movimento for de baixa. Então, quando acontece um pivô representando o movimento de alta e de baixa, a tendência do movimento do pivô de ir até o limite do canal. Ou seja, se existe um canal de alta, a tendência do movimento do pivô é ir tocar na resistência desse canal de alta. E se tiver um canal de baixa, a ideia do pivô é ir tocar no suporte desse canal de baixa. Então são pontos importantíssimos de deslocação gráfica, de deslocamento gráfico, comprimento do alcance do pivô, da força do movimento, ligado aí às teorias de Elliott de canal de alta e canal de baixa. E é claro, nós temos também a VWAP Bands, as próprias bandas de Bollinger também, especialmente para os gráficos de tempos maiores, por exemplo, gráficos de tempos de 5, 10, 15 minutos. Então as bandas de Bollinger também podem ser regiões importantes, até onde a força do movimento, o pivô, consegue chegar, alcançar. E também é o movimento anterior, a perna anterior, porque como você lembra, as ondas 1, 3 e 5 de Elliott, teoricamente elas têm o mesmo comprimento. Então se teve a primeira onda 1, o pullback da onda 2, a ideia do pivô que inicia no rompimento da onda 3 é ter basicamente o mesmo comprimento da onda 1. Então o mesmo deslocamento feito no movimento de alta ou de baixa anterior, a tendência é de fazer também no pivô, na terceira onda, especialmente aí dentro da teoria de Elliott. Então esse ponto, gente, são assim, informações importantíssimas para que isso fique na cabeça do trader na hora de fazer as operações. E é claro, se a força do pivô tende a chegar até essas regiões também existem grandes possibilidades de iniciar o pullback. Então uma coisa puxa a outra. Então olha que interessante. Você já planeja o deslocamento do pivô. Então se você tiver ali naquele movimento principal, alta ou baixa, você já projeta qual que seria o possível comprimento da força do pivô daquele movimento. E na hora que chegar lá, você pode ainda optar por sair da operação, porque tem uma possibilidade naquela região ter um pullback, e até mesmo pensar na possibilidade de entrar, né, invertido numa posição ao contrário ao movimento para você ganhar na descida do pullback. É claro, gente, isso tudo aí depende da análise de risco, da experiência e depende também do gerenciamento e planejamento que o trader tem que fazer. São operações que podem acontecer, mas assim, de novo, quando você opera contra a tendência, existe um grande risco e tem que ser muito bem calculado na hora de tomar as decisões nesse caso. Mas aqui é uma reflexão que a gente traz com o objetivo de mostrar que existe sim essas possibilidades. Então a gente conhece o comprimento do deslocamento da força do movimento, especialmente quando acontece um pivô, e também já consegue identificar regiões onde que pode acontecer pullback. A força do movimento, ela quando é intensa demais e ela chega a romper esse canal que eu trouxe para vocês aqui, que especialmente está ligado ali a teorias das ondas de Elliott, ou seja, porque forma-se canal de alta e canal de baixa nesses grandes movimentos. Se por acaso romper esse canal, qual que é a projeção do pivô? É de chegar a mais um canal dobrado, ao mesmo canal de baixa, ao mesmo canal de alta, dobrado. Então a gente vai mostrar isso para vocês aqui também. É muito importante o trader ter essa visão em mente. Ou seja, ele enxergou um pivô e já tem um canal de alta e um canal de baixa. Então ele tem uma ideia de onde até o movimento pode chegar, aonde pode acontecer o pullback. Mas se porventura rompeu e não aconteceu o pullback ali na hora que chegou no limite do canal, a expectativa é que se você dobrar o canal, a força do movimento chega até novamente a região oposta desse canal. A gente vai trazer aqui figuras, tá? Nós vamos trazer aqui ilustrações que vão mostrar isso, mas aqui é interessantíssimo o trader enxergar o conceito dessa questão da força do movimento quando rompe o canal, onde pode chegar o deslocamento do gráfico e onde pode acontecer um pullback. E na formação do pivô, por exemplo, aqui também é uma informação importantíssima. A gente tem movimentos aí que são facilmente detectados e são repetidos quase que todos os pregões. Nós temos aí, por exemplo, os candles, 3 soldados, que mostra que o gráfico está ali naquele ritmo de alta forte. Nós temos também os 3 corvos de baixa, que mostra aqueles 3 grandes candles vermelhos de força, mostrando a tendência do movimento para baixo. Isso aí a gente está explicando bem no vídeo 4.10 desse canal. Porém, o que vocês têm que observar é que normalmente quando acontece a formação de um pivô e atrelado a força do movimento e a esses 3 soldados de alta ou os 3 corvos de baixa, é que normalmente quando acontece o primeiro gráfico de força, o segundo gráfico, devido à força do movimento, ele não chega a ultrapassar, a cobrir 30% do candle anterior, e ele continua o movimento através da direção do movimento principal. Ou seja, o que eu tô querendo mostrar isso para vocês? Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos um candle forte verde de força compradora, que é o primeiro aí dos 3 soldados de alta. O segundo candle, quando ele é gerado para chegar, para formar o segundo soldado, ele pode chegar a cair no máximo a 30%
30% do candle anterior, que já era o primeiro soldado, o candle forte de compra, verde. Então ele chega ali a 30%, o que acontece? De repente ele sobe, rompe o primeiro soldado e vai formando o segundo soldado. Aí formou o segundo soldado, que também é um candle representativo de força, e aí pulou para o próximo candle, que vai ser o terceiro soldado, e normalmente ele repete esse movimento, ele cai um pouco, forma-se ali, principalmente no início, um candle vermelho, chega no máximo a 20, 30% do segundo candle, que é o segundo soldado de força. No caso, o movimento de força volta a ficar forte, rompe o segundo candle e forma o terceiro candle bem forte, aí caracterizando os 3 soldados de alta. E isso também acontece exatamente com os 3 corvos de baixa. Mesma coisa, o movimento está na descida, tem um candle vermelho forte de venda, nasce o segundo candle, ele sobe até no máximo 20, 30% desse candle vermelho, depois volta a cair, formando mais um candle forte de venda, e no terceiro ele também faz o mesmo movimento, sobe um pouquinho até 20, 30%, depois cai, fazendo mais uma vez o terceiro candle de força. Isso tudo sempre vindo através de um pivô, início, né? Ou seja, o início desse movimento vem através de um pivô de alta, um pivô de baixa, baseado aí no movimento principal do dia, ou na possibilidade de haver até uma reversão engatando esses movimentos fortes aí. Então tudo isso, trader, investidor, investidora, tem que ficar muito claro na mente de vocês. Ou seja, essas dicas de ouro que a gente está trazendo para vocês aqui são dicas de ouro que a gente enxerga, a gente percebe isso todos os dias no mercado. O trader tem que absorver essas informações, fazer a sua própria análise, fazer a sua expansão de conhecimento, que é um tópico que a gente sempre traz aqui no canal também, porque não adianta o trader achar que tudo isso que a gente está falando aqui, ele vai pegar, vai colocar debaixo do braço e amanhã já vai começar a fazer as operações executando dessa forma sem fazer uma análise completa. Não, a ideia nossa aqui é de trazer uma visão geral do que a gente faz de sucesso nas operações de day trade e swing trade, com o objetivo do trader absorver as informações, fazer a sua própria análise, montar a sua estratégia dentro do seu gerenciamento de risco, dentro do seu planejamento para ele executar a sua própria operação. Mas eu posso falar com certeza com vocês aqui que tudo isso que a gente está trazendo aqui é o que faz hoje o canal ser consistente, especialmente aí no day trade. E aqui ainda continuando, né, na dica de ouro número 40, a gente sabe que quando, por exemplo, acontece os 3 soldados ou existe um movimento muito intenso após o pivô de alta e a força do movimento chega num momento tão forte, tão alto, que a gente chama lá de movimento de exaustão, que a gente pode perceber esses pontos também no gráfico, ou seja, a gente consegue observar o deslocamento depois de um pivô, até onde que vai a força do movimento, a gente consegue ter essas percepções, a gente consegue observar isso, e normalmente a gente leva novamente aqui em consideração algumas dicas de ouro do canal, que são dicas de ouro que foram trazidas aqui em vídeos anteriores, especialmente dos indicadores. Então, por exemplo, quando existe um movimento de exaustão e o afastamento do candle está considerável em relação à média móvel de 34, ou seja, quando eu falo considerável, é entre 600 a 1000 pontos dessa média móvel de 34. O que acontece? Existe uma possibilidade de fazer exatamente naquele momento ali um pullback. O movimento está tão intenso numa direção que ele já afastou demais da média móvel e acontece o pullback. Então isso aí está ligado à dica de ouro número 3 do canal. É muito importante também as pessoas terem essa percepção. Também no terceiro nível da VWAP Bands. Para quem não lembra, a VWAP Bands nós temos 3 níveis projetados do preço baseado na VWAP diária para cima e 3 níveis também projetados da VWAP diária para baixo. Então nós temos 6 níveis de VWAP Bands. E quando chega, por exemplo, no terceiro nível, ou de alta ou de baixa, existe sim também ali uma possibilidade de fazer um pullback, ou mesmo até iniciar através desse pullback da reversão do movimento. E é claro, topos e fundos de canal de alta devem ser muito bem observados. Se ainda está próximo ao meio-dia, aí há uma dica de ouro importantíssima aqui, se esse movimento for intenso, muito forte, até o meio-dia, por exemplo, existe sim chance de fazer pullback e iniciar uma reversão no dia, né? Voltando aí, por exemplo, um exemplo que eu estou dando aqui para vocês, até 61,8%, 50% ou 38,2% de Fibonacci. Fibonacci nós vamos trazer também aqui informações muito importantes em outro vídeo sobre Fibonacci, mas aqui já é uma observação que o trader tem que ter em parte de deslocamento gráfico. Mas se, porventura, vocês enxergarem que o movimento forte, intenso, chegou, por exemplo, no momento de exaustão às 15, 16 horas, é inviável o gráfico reverter esse movimento forte até fechar o pregão por volta das 18 horas. Então, a tendência de acontecer aí é uma consolidação desse deslocamento gráfico nessa região. E, inclusive, essa dica de ouro número 40, nós vamos criar um vídeo específico com ela para mostrar esses desenhos gráficos, para que isso fique na imagem, na cabeça do trader, na hora que ele começar a enxergar a formação gráfica ao longo do dia, ele já fazer um planejamento da onde o gráfico pode ir. Então essa dica de ouro número 40 vai render muito ainda, pessoal. E outra coisa também, segurar a operação quando você entra no pivô até alcançar os pontos citados nessa apresentação aqui, que são as dicas de ouro 37 e 38, é de fundamental importância também, né? Ou seja, a gente vai conseguir aí sim obter o maior lucro possível, sabendo das possibilidades do preço dos candles deslocar até aquelas posições chaves. E é claro, aí fica dentro da estratégia do trader se ele prefere
sair parcialmente das operações, especialmente para aquelas pessoas que estejam com mais contratos, realizando mais contratos, ou se ele prefere encerrar a operação e, no caso aí, sair no lucro, já encerrando a sua operação no dia. Do meu ponto de vista, eu quando observo essas tendências muito fortes e observo que o movimento pode continuar, eu sugiro sair parcial. Pode ser que eu não pegue aquele lucro todo do momento que eu consegui, né, do movimento forte, porque pode sim haver uma reversão e o pullback ser maior e eu até alcancei um valor, mas depois ele volta e eu perco aquele valor que eu alcancei. Mas eu prefiro manter a minha operação em aberto, porque se o movimento continuar na tendência do mercado, eu vou faturando mais, ao invés de parar por ali. Então isso tudo vai basear bastante aí na estratégia do trader, do novo investidor, da nova investidora, especialmente aí em day trade e swing trade. Então aqui, pessoal, nós vamos trazer um pouco desse vídeo, mostrando aqui as animações na prática, para que toda a informação que foi trazida aqui nesse vídeo, teoricamente, pode ser mais facilmente absorvida, captada pelo trader, pelo novo ou a nova investidora que está fazendo operações de day trade. Então, o gráfico começou a deslocar numa tendência de alta, então o trader já observou isso, nós tivemos ali 2 grandes candles de força. Aí normalmente pode ter ali uma região de VWAP Bands, pode ter uma região de canal de Keltner, bandas de Bollinger, uma média móvel de 50, uma média móvel de 100, de 200, que são médias móveis também que podem ser suporte e resistência. Aí de repente o gráfico de candle faz uma pequena correção, então ali já dá para o trader traçar uma ideia sugerida de canal de alta. Então a gente pega a base mínima dos candles e a base máxima, ou seja, o fundo e o topo, para traçar esse canal de alta. E a partir desse momento a gente já fica antenado com o objetivo de entrar numa operação pensando na continuidade desse movimento animado aqui que a gente está trazendo, simulado aqui de alta. Então nesse momento a gente coloca ali estrategicamente uma ordem de compra no rompimento do candle anterior, onde que a gente está considerando que pode ser ali um pullback. Então esse pullback está descendo e está chegando no limite, ou seja, no suporte do canal de alta. Aí o que pode acontecer? O candle pode gerar, depois desse último candle vermelho, fazendo uma pequena queda até tocar no suporte do canal de alta e originando o início de um pivô de alta. Então aqui nós podemos também estrategicamente já mirar que se ali acontecer um pivô de alta, se naquele momento ali vier o gráfico forte da força compradora e romper aquele candle anterior, ele vai gerar um pivô de alta. E qual que seria o nosso alvo? O topo desse canal que a gente desenhou. Então aqui, olha para vocês verem que interessante, a gente tem uma projeção de aonde a força do movimento pode ir, baseado no pivô que vai acontecer. Então tudo isso, gente, tem que estar na mente do trader. Então aqui aconteceu o pivô, veio um candle forte da força compradora e rompeu o candle vermelho anterior, que era do pullback, ou seja, fazendo aqui o movimento tradicional de pivô de alta. Aí o que acontece? Vem mais um candle forte, o segundo soldado, e ele chega lá no topo do canal. Então, naquele ponto ali é uma região importantíssima no qual nós temos que ficar atentos, que pode acontecer um pullback. Pode haver o rompimento do canal? Pode, mas pode acontecer o pullback. Aí você já tem uma projeção do comprimento, o pivô está projetando a partir do momento que ele foi acionado. Então se naquele momento ali onde está o triângulo, que é o símbolo desse canal, aconteceu a formação de um candle de indecisão, de um candle que nos dá uma visão que pode ser o fim do movimento forte de deslocamento de alta, a gente sai da operação. Então ali apareceu um martelo, a gente foi e identificou que esse martelo pode ser uma perda da força do movimento, a gente vai e sai da compra. Então a gente teve o lucro aí, e o lucro que a gente teve foi exatamente o comprimento do canal que a gente já tinha traçado anteriormente. Aí vem mais um pullback. Aí o pullback chegou de novo no suporte do canal. O que a gente pode fazer? De novo marcar ali naquela posição ali, se o candle não romper o suporte desse canal, é novamente colocar mais uma ordem de compra. Aí se vier mais um candle forte rompendo aquele candle anterior, a gente entra na compra. E de novo, o alvo é o topo do canal. E chega no topo do canal, aparece de novo um candle de decisão com um pullback, depois vem mais um pivô e assim vai formando aí as ondas de alta. Então exatamente esse aqui é um ponto importantíssimo para que o trader consiga entender e consiga enxergar os comprimentos do deslocamento do movimento principal após o pivô com o movimento de força no sentido principal e os pullbacks, o comprimento do pullback que pode acontecer. E aqui, por ser um canal de alta, com certeza o pullback ele tende a ter um deslocamento menor do que o movimento de alta, porque o canal está sugerindo que a alta vai acontecer, e assim vai. E o ponto importantíssimo aqui, que eu não poderia deixar de fora dessa animação, é exatamente a média móvel de 9. Ou seja, todo esse movimento aí tem que estar acima da média móvel de 9. Aqui também nós temos uma animação muito parecida com a anterior, aí começa um movimento forte de alta, aí vem um pullback novamente, vem um pullback,
Aí, novamente, a gente traça aquele canal de referência, canal de alta, com a expectativa que vai acontecer um pivô ali tocando no suporte desse canal de alta para ganhar mais força de movimento de alta. Aí a gente põe a ordem de compra novamente ali no rompimento do último candle. Aí vem um candle forte, a gente entra lá já operando para objetivar o lucro. Aí a gente já tem uma visão que até naquele momento ali é o topo do canal, ou seja, a gente pode sim naquele momento sair da operação. Aí vem mais um candle de força tocando no topo do canal. Aí vem um candle de decisão, ou seja, movimento muito similar ao que a gente trouxe, né, na animação anterior. Mas agora rompeu, ou seja, o candle de indecisão, que foi um martelo, não gerou depois dele um candle vermelho de pullback, mas aqui não, rompeu. Então o que a gente faz nesse caso? A gente desenha aqui o comprimento do canal de alta, que foi respeitado até o momento, e projeta ele num canal acima e traça lá mais uma resistência. Então qual que é a possibilidade? É exatamente do deslocamento do preço do candle chegar lá até naquela resistência do segundo canal de alta projetado, que foi rompido. Então, olha pra você ver como é que é interessante, como é que a gente consegue perceber e pegar o comprimento da força do movimento após um pivô. Então isso tudo, gente, tem que estar na mente do trader na hora que ele está fazendo as operações. O trader tem que conhecer disso aqui na hora que está fazendo as operações para evitar de perder dinheiro. Aí qual que é a ideia? A ideia é do deslocamento ir até o topo do canal, fazendo aí os 3 soldados de alta. Né? E esses 3 soldados de alta, como eu disse, a mínima do segundo e do terceiro soldado de alta chega no máximo ali a 20 a 30% do candle anterior. É outra dica de ouro importantíssima que a gente trouxe para vocês aqui. Então isso tudo, gente, ajuda vocês a clarear a mente de vocês para vocês realmente fazerem lucro, ganharem dinheiro no mercado financeiro, serem consistentes no day trade. E lá na frente pode acontecer novamente um pullback, por quê? Porque chegou no limite do canal de alta, do segundo canal projetado de alta, que é uma coisa que acontece demais. Vocês podem fazer de novo a expansão do conhecimento, façam backtest, avaliem, vocês vão ver que isso acontece todos os dias os movimentos se repetem. É lógico, respeitando também a média móvel, eu sempre trago aqui a média móvel para ficar bem claro para vocês que a média móvel tem que ser respeitada. E esse é um ponto fundamental para vocês tomarem decisão na hora de fazer as operações de day trade. Aqui também vou trazer um movimento muito similar ao anterior, ou seja, nós temos um movimento de alta, um pullback, desenhamos o canal, aí o movimento vem forte, toca no topo desse canal, aí vira um martelo, aí rompe, aí opa, de novo, o mesmo movimento. Então o que você vai fazer? Você vai projetar o canal dobrado. Então projetei o canal aqui, ou seja, o mesmo canal de baixo, que foi rompido, eu projeto ele por alto. São aqueles 2 triângulos que eu fiz na animação anterior. Só que agora o que acontece? Pode haver ali um pullback, aí esse pullback vai tocar na resistência do canal anterior, que agora virou suporte. O que acontece? Mais um comprimento forte do movimento de alta. Então, mais uma vez, isso também acontece demais no dia a dia. Mais uma dica de ouro aqui, importantíssima para os traders, importantíssima para os investidores. Ou seja, quando rompe um canal de alta, um canal de baixa, aí a gente pode colocar também uma VWAP Band. Quando rompe, a expectativa é de ter um pequeno pullback, invertendo aquela resistência, virando suporte, ou invertendo o suporte, virando resistência. Isso acontece também diariamente. E a projeção do deslocamento do preço vai até o segundo topo do canal projetado que a gente desenhou aqui. Então aqui, pessoal, para vocês entenderem como é que é importante a gente planejar isso, é importante a gente fazer esses desenhos na tela do gráfico, justamente para a gente ficar ciente de como é que pode ser o deslocamento gráfico. Então, basicamente, formou de novo um movimento de alta, um pullback, desenha o canal de alta e acompanha o movimento, vê se vai acontecer isso que eu estou fazendo aqui, porque aí você vai conhecer o deslocamento gráfico, vai conhecer o comprimento do pullback e vai conhecer o deslocamento do movimento. E aqui a gente também vai fazer uma animação exatamente trazendo o mesmo movimento anterior, ou seja, desenhamos o primeiro canal, aí teve um rompimento do canal, desenhamos o canal projetado, tivemos aqui o pullback, aí a força do movimento vai até o topo do segundo canal projetado, chegou ali, aí pode ter mais 2 situações, ou continua o movimento principal rompendo esse segundo canal de alta, ou faz um pullback. Quando faz um pullback ali naquele momento, a expectativa é de tocar de novo no suporte, ou seja, o mesmo suporte que tocou aqui para ganhar força do movimento, ele volta e toca aqui também no suporte desse canal para continuar o movimento. Então isso também pode acontecer. Isso também são repetições que acontecem diariamente. Então o trader ele tem que ter essa visão na hora de fazer as operações no mercado financeiro. E ali o movimento pode continuar. Ou seja, pode fazer o segundo suporte naquele canal de alta e o movimento de alta continuar e você surfando essa onda aí, pegando todo esse lucro aí, desde a formação desse pivô de baixo, esse pivô aqui embaixo,
que a gente considera como pivô principal, e aqui teve mais um pivô, e aqui também pode ter sido já o início de mais um pivô. Aqui só para vocês terem uma noção, como é que, né, trazendo assim, nesses desenhos que a gente está fazendo, essas animações, essas possibilidades, ou seja, então aqui nós temos um movimento de alta, muito forte, aí faz um pullback, chega aqui a aproximar, tocar na média móvel de 9, aí continua o movimento de alta, aí aqui nesse momento aqui, ponto importante, está muito afastado da média móvel de 34, conforme nossa dica de ouro que a gente já trouxe. Aqui também, se vocês observarem, está muito afastado da média móvel de 34, então gerou um pullback. Aqui também está muito afastado da média móvel de 34. Aí gerou mais um pullback. E aonde que foi? Exatamente na média móvel de 21, para que o movimento ganhe mais força de novo, continuando o movimento principal. Ou seja, tivemos o primeiro pullback aqui, na média móvel de 9, aí o movimento teve mais um pivô de alta aqui. Aí aqui nesse momento teve um pullback maior, foi até na média móvel de 21. Depois desse pullback da média móvel de 21, o gráfico ganhou força novamente e subiu, fazendo aqui um pivô maior, com a perna maior aqui, ganhando movimento de alta. Então esse ponto aí é importantíssimo para que o trader tenha isso em mente também e consiga levar em consideração essas informações. E só lembrando, gente, que esses pullbacks aqui na média móvel de 9, seguido de um pivô de alta, depois mais um pullback na média móvel de 21, mais um pivô, esses pullbacks aqui na média móvel de 9 e média móvel de 21 é exatamente a dica de ouro número 2 desse canal. Onde que a gente fala lá que as médias móveis elas são regiões de suporte e resistência. E aqui nessa animação que a gente trouxe aqui é exatamente isso. Foi suporte aqui na média móvel de 9, suporte aqui na média móvel de 21, mas seguido de pivô e considerando as ondas aqui ligadas às ondas de Elliott. Então tudo isso, gente, teoria de Elliott, pivô de alta, pivô de baixa, as médias móveis, pullback, tudo isso, gente, tem que levar em consideração para que o trader acerte mais nas suas operações no dia a dia, na bolsa de valores. E aqui também são animações, só para vocês entenderem, né? Aqui, por exemplo, nós temos uma VWAP Band, né? Uma simulação de uma VWAP Band. Aí vem um movimento de alta, toca na VWAP Band, faz o pullback, depois vem um rompimento. E aqui também, primeiro o movimento vem forte, rompe, faz o pullback na VWAP Band e depois tem a crescente, a continuidade aí do movimento de alta. Então, traders, investidores, novo e nova investidora, tudo isso é importantíssimo estar na mente de vocês. Todas as informações que a gente trouxe aqui, que com certeza isso acontece no dia a dia e vai ser a base para vocês avaliarem e tomarem a sua própria decisão na hora de fazer as operações de day trade. E dentro da filosofia do canal, pessoal, a gente também aqui traz riscos associados a essas operações, né? Aqui nesse vídeo aqui nós estamos trazendo o risco número 9 e o risco número 10. Lembrando que nos vídeos anteriores nós já pontuamos aí 8 riscos envolvendo operações, envolvendo ideias que a gente traz aqui sobre médias móveis, sobre bandas de Bollinger, VWAP Bands e todos os indicadores que a gente já vem postando aqui no canal. Mas a gente tem que deixar bem claro aqui que existe o risco, ou seja, operar pullback tem que ficar claro, muito claro para os investidores que o pullback ele pode ser o início de uma reversão, como eu disse aqui. As pessoas enxergam o movimento principal e veem aquela pequena força contrária ao movimento principal. Então, aliás, já tem que observar se aquilo ali é um pullback ou se vai ser uma reversão do movimento. Então, isso tudo tem que estar muito bem na cabeça do trader, entendeu? Então, porventura, as pessoas quiserem entrar no movimento de reversão ao movimento principal, tem que ter um stop loss curto, exatamente para o prejuízo ser menor caso não confirme a reversão. Então é muito importante o trader ficar atento para reduzir o máximo o seu loss naquele momento da sua operação. Claro, operar pullback significa alto risco, porque exatamente o pullback está acontecendo naqueles pontos importantes do gráfico. São pontos de indecisão, onde que ali a força compradora e a força vendedora elas criam um duelo muito mais forte do que na tendência do movimento do mercado. Então isso tudo tem que estar muito bem claro para que o trader utilize o seu stop loss adequado, de acordo com o seu gerenciamento de risco, de acordo com o seu fator financeiro na corretora, para que ele saia no menor prejuízo possível de cada operação, caso aconteça da operação não ir na ideia que ele está avaliando na hora de fazer e executar a entrada no gráfico, por exemplo, de day trade. O que tem que tomar muito cuidado é que o gráfico, como eu sempre trago para vocês aqui, os candles, eles são deslocados através de ruídos. Então ele desloca no movimento de alta, no movimento de baixo, no pullback, no pivô, dentro das ondas de Elliott, tudo em ruídos, através de ruídos. Então pode ser que existem momentos onde que o gráfico de candles ele vai indicar um falso pivô
e pode indicar também um falso rompimento, ou seja, nós temos que lidar com isso. Quem trabalha hoje com operações de day trade, especialmente aí no mini dólar, no mini índice, tem que tomar ciência que o movimento, apesar dele ser repetitivo, nada garante que ele vai acontecer naquele momento. Por quê? Porque pode ser um movimento falso. Então, às vezes, ali no rompimento do candle, você tá achando que vai ser criado um pivô de alta, um pivô de baixa no rompimento do candle, mas a força do mercado não comprova isso e acaba até invertendo a direção do movimento do mercado. Isso aí fica claro, um falso pivô. E ali, se as pessoas entrarem exatamente nesse momento onde que se formou um falso pivô e o preço continuou indo contra o movimento, é onde que a gente tem que ter o stop loss curto, com o objetivo de tomar o menor prejuízo possível nas operações de day trade. Bom, pessoal, eu espero que todas essas informações que eu trouxe aqui, que foram muitas, bastante informações, sejam muito válidas para você, o trader, a investidora ou o investidor, fazer aí uma análise do que a gente está trazendo aqui para poder, junto do seu gerenciamento de risco, dentro da sua avaliação, dentro da sua expansão de conhecimento, que ele faça as operações aí, especialmente em day trade, e seja consistente, ou seja, seja lucrativo, para que no final do mês a pessoa saia com resultado positivo aí das operações de day trade. Então espero que tudo que a gente trouxe aqui para vocês sirva como reflexão, sirva como referência para que vocês estudem bastante, para que vocês avaliem bastante tudo que a gente está trazendo aqui, para que as operações sejam a mais assertiva possível. E novamente, pessoal, eu abro um parênteses aqui, tudo isso que a gente está trazendo aqui, todas as informações, é a base do que a gente considera no dia a dia nas nossas operações. Ou seja, o canal, ele tem o intuito de compartilhar com todos vocês tudo isso que leva a gente a ser consistente no mercado financeiro, no qual a gente apresenta aí nos vídeos curtos aí na playlist número 9, onde que nós temos lá os ganhos aí que a gente traz aí toda semana, especialmente de day trade, onde graças a Deus nós somos consistentes. Então eu gostaria de agradecer quem assistiu o vídeo até aqui, espero que todas essas informações que foram trazidas aqui sejam relevantes para o trader, para investidor e para o investidor, e que todos nós busquemos aí a consistência e a lucratividade dentro do day trade. Fica aqui o meu muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo do canal.